Olá, meu nome é Thaís, eu sou farmacêutica e vim falar um pouquinho com vocês sobre a ansiedade. Falei que vou começar a tentar introduzir no meu dia a dia, nas minhas postagens, um pouco mais de saúde. Eu falo muito de beleza, mas preciso dar uma atenção por aqui também, uma atenção farmacêutica. E eu coloquei as caixinhas para poder saber sobre a saúde de vocês, para poder vocês me orientar e me direcionar sobre o que vocês queriam que eu falasse, sobre o que vocês queriam que eu buscasse. E eu optei por começar pela ansiedade, porque, a grande maioria me falou que tem ansiedade. A outra que ganhou também foi depressão, mas vou começar com ansiedade, tá bem? Gente, tudo que eu falar vai ser baseado na minha opinião pessoal e na minha visão como farmacêutica, no que eu vejo no balcão, no que eu vejo as pessoas ao meu redor e o que eu também sinto, tá? Porque eu também sofro deste mal. Vamos definir a ansiedade. A ansiedade, gente, era definida pela preocupação intensiva e obsessiva e medo de coisas do cotidiano. Todo mundo tem ansiedade, todos, de criança a idoso. E isso é normal, gente, faz parte da nossa vida ficar ansioso, principalmente antes de situação inesperada e que foge da nossa rotina, porque causa um pouco de insegurança. Então o corpo, ele se prepara para poder enfrentar um novo desafio, e isso é bom. Mas, às vezes, isso acaba sendo excessivo. E ele acaba só sendo um indicativo de doença quando isso se torna excessivo, quando isso se torna obsessivo e acaba interferindo na nossa vida cotidiana, na nossa vida profissional, na nossa capacidade de se relacionar. Quando as pessoas começam a fazer uso abusivo de substância por conta dela, quando a pessoa tem tristeza, a pessoa fica desanimada. E não é um negócio só de um dia, tá? É um negócio que dura meses. A gente não tá bem um dia, 2 dias, às vezes é normal. A gente tem oscilações hormonais, que isso afeta o nosso humor, a nossa disponibilidade, o nosso ânimo. Mas se isso é uma frequência de meses, isso já não é normal, tá? E a gente tem que saber quando a gente consegue lidar com isso sozinho e quando a gente não consegue, que a gente precisa procurar ajuda. E não é vergonha procurar ajuda quando a gente precisa, tá, gente? Ninguém tem como falar pra gente, viu? Tá na hora de você procurar ajuda. Quem tem que sentir isso é a gente. Quem tem que cuidar da gente em primeiro lugar somos nós mesmos. O que a gente pode fazer para poder tentar minimizar, para poder não deixar que chegue a uma doença? Coisas que são comprovadas e que ajudam a gente a dar uma controlada na ansiedade. Em todos os lugares que você olhar, a primeira coisa que fala é atividade física. A atividade física, gente, ela além de liberar hormônios que nos trazem bem-estar, quando você está se exercitando, você está respirando, a nossa cabeça, é como se ele desse uma pausa no problema que a gente vive no dia a dia, da nossa rotina, e é como se ele desse um descanso para o nosso cérebro daquele problema, do que a gente está vivendo. Então você acaba não pensando muito nas suas preocupações. E isso, além do fato do nosso cérebro liberar hormônios que nos trazem bem-estar, é uma grande ajuda já. Então, se você não faz, tenta introduzir exercício no seu dia a dia. O exercício, gente, ele ajuda, na verdade, em quase todos os males, sabe? É essencial na nossa vida. Outra coisa, tentar ter um sono regular, tentar dormir uma quantidade necessária que o seu corpo precisa. Não vou nem falar dormir 8 horas. Tem gente que fica bem com 6, tem gente que fica bem com 9, mas dormir, gente, dormir é muito importante. Se você não consegue, mesmo assim, tenta fazer algum exercício de relaxamento. Gente, sorrir. Sorrir parece besteira o que eu vou falar, mas sorrir, ele libera também coisas que nos trazem bem-estar, que nos faz bem.
E às vezes a gente não está habituado a sorrir, a gente está passando por alguma coisa. No começo, tenta dar uma forçadinha, mesmo que o seu sorriso seja forçado e não libere tudo que você precisa. Mas se você começar a sorrir diariamente, tentar sorrir para você, tentar sorrir para a pessoa do lado, aos poucos isso se torna natural e ele vai te fazer um bem danado. Arruma um tempinho para se cuidar. Gente, tudo que eu tô falando não é só coisa que eu acho, não, tá? Está definido cientificamente que tudo isso faz muito bem para ajudar a controlar a ansiedade. Gente, outra coisa, evitar reclamação excessiva. Quando a gente reclama demais, a gente se torna tóxico. Não é só para a pessoa do lado, é para a gente mesmo, porque se você começa a reclamar, daqui a pouco você não acha mais motivo para poder estar bem. E isso vai te causar ansiedade. Se você reclama uma vez, tudo bem, é uma reclamação. Mas se você começa a reclamar, você revive seus problemas ou o que te incomoda excessivamente, repetidamente. Você repete e isso vai concentrando. Então, cada hora mais vai te fazer mal, tá? Gente, pessoas muito ansiosas, pessoas que têm crises de ansiedade, evita álcool, evita nicotina, evita cafeína, porque isso aumenta a ansiedade de quem já tá em crise, tá? Então, essas coisas é bom evitar um pouco. E uma coisa que você pode também ajudar, gente, é uma alimentação saudável, ele ajuda bastante, tá? E tem, inclusive, alimentos que são ricos em triptofano, que ele ajuda muito na parte de ansiedade, que são peixe, ovos, leite, banana. Na verdade, é uma alimentação saudável, né? Tem muito mais alimento, mas esses são um dos que eu lembro agora. Vamos dar um exemplo de crises de... o que a gente sente quando a gente está tendo crise de ansiedade. Tem gente que só tem ansiedade, uma ansiedade, aquela ansiedade que eu falei saudável. Mas tem gente que ela já está excessiva e que ela já está virando outra coisa, tá? Às vezes pode estar virando uma síndrome do pânico, daqui a pouco eu falo as coisas que ela pode acarretar. Mas o que às vezes você pode sentir numa crise de ansiedade? Você pode ter falta de ar, a respiração ela acelera, ela fica muito rápido. Tem gente que sente sudorese, tem gente que começa a ter perturbação do sono, dificuldade para se concentrar. Esses são só alguns dos sintomas, e são sintomas muito comuns em quem tem crise de ansiedade, tá? Quando você vê que você não está bem, que você precisa de ajuda, o que você deve buscar? Ou você deve marcar uma consulta. Inicialmente você pode marcar com um clínico, mas também tem os psicólogos, tem os psiquiatras para poder ajudar. Na minha opinião, inicialmente você poderia procurar um clínico para ele te direcionar. Não, se eu te passar a medicação, você só procurar se você procurar um psicólogo, para de repente fazer uma terapia, tentar achar a causa, pode te ajudar, ou ele fala, não, vou te encaminhar direto para um psiquiatra. Gente, por favor, sejam inteligentes e tenham a mente aberta. Tem muita gente que fala assim, não vou procurar um psiquiatra porque eu não sou doido. Gente, psiquiatra, ele não trata loucura só. Ele trata loucura também? Ele trata. Mas, gente, ele trata desde uma ansiedade, desde uma pessoa que não consegue dormir, a um tratamento de loucura, que nem é esse o nome específico, a gente não pode falar loucura, mas é só para vocês sentir. É igual um médico, ele trata desde uma gripe até um câncer. O psiquiatra, ele trata desde uma coisa que não é muito agravante, desde uma coisa muito grave. Então, seja inteligente, não tenha a mente fechada, fala assim, não, eu não vou porque as pessoas vão achar que eu sou louco. Primeiro que as pessoas não tem que achar nada da vida da gente, porque quando a gente procura ajuda, quando a gente não tá bem, a gente não sai falando para todo mundo. A gente fala para as pessoas que estão próximas da gente, as pessoas que nos amam. E as pessoas que nos amam, a intenção deles vai ser nos ajudar. Eu espero que as pessoas que estejam ao seu redor queiram te ajudar. E que também não acabe piorando isso, porque tem gente que às vezes tem a mente fechada também, acaba falando uma coisa que às vezes, ao invés de ajudar, vai piorar. Mas você, primeiramente, tem que ter a mente aberta, que você precisa de ajuda, independente de qual seja a especialidade do seu médico, tá? Ele tá apto para poder te ajudar, ele estudou para isso, ele estudou a mente humana de uma forma muito complexa.
Então, ele consegue te orientar e te ajudar, tá? Quando você está tendo crise esporádica, você tem tempo de marcar uma consulta, esperar a disponibilidade médica, esperar a agenda, conseguir a consulta mesmo, né? Mas, gente, tem alguns casos que ele precisa de um pronto atendimento e isso tem que ser de imediato. Quando que a pessoa precisa de um atendimento imediato? Eu vou só citar algumas coisas, porque é muita coisa. Às vezes a pessoa tem muito mais do que isso, tipo, pensamentos suicidas. Se você tem pensamentos suicidas, se você não quiser se abrir com ninguém, procura um médico. Vai no pronto atendimento, vai no UPA, vai no pronto-socorro e fala, viu, eu preciso passar com o médico porque eu estou com pensamento suicida. Gente, na mesma hora você vai ter atenção. Então, se você está com pensamento suicida, você não está bem. E o médico precisa interferir, te ajudar, te dar alguma medicação para poder te acalmar, fazer com que você retroceda e pense com coerência e com calma onde que você está vivendo para você enfrentar, tá? Ou se você está com incapacidade de trabalhar ou até mesmo fazer suas atividades diárias. Às vezes tem gente que não consegue sair de casa, gente. Ele tem medo. Tem gente que vai dirigir, a pessoa começa a passar mal. Tem gente que está no trabalho e às vezes passa mal, tipo, eu mesmo. Eu nunca cheguei ao ponto de eu sou uma pessoa ansiosa, apesar de não parecer. E eu tive muitas crises, minhas crises desde criança, quando eu tô tendo muita ansiedade, ela é mais noturna, que é o que chamam de terror noturno. Que eu tenho falta de ar, eu acho que eu tô morrendo. E quando eu era criança, tipo, o que passava era eu orar com meu pai ou eu ir dormir com meu pai. Ou seja, eram coisas que me traziam segurança, que me ajudavam a enfrentar isso. Depois de adulta, eu trabalhando 16 horas por dia, um período, eu comecei a ter essas crises durante o dia. E eu não estava conseguindo lidar com isso e eu não queria começar a tomar medicação controlada ainda. Como estava muito no início, eu optei por tomar, quando eu estava tendo crise, eu tomava alguma coisa natural, à base de passiflora ou valeriana, que são fitoterápicos, e fora isso, eu comecei a fazer acupuntura. E a acupuntura me ajudou e me ajudou muito. Quem tem crise de pânico, quem tem essas coisas, sabe que é uma coisa muito medonha. A coisa que eu mais tenho medo na minha vida é de ter as crises de ansiedade, porque é inconsciente e às vezes você fala assim, nossa, é ridículo o que eu tô sentindo, porque não tem por que eu ter medo disso. Mas, gente, quando você tá tendo crise de ansiedade, uma parte do seu cérebro que não é muito racional, ela acaba liberando muita adrenalina para você enfrentar aquilo que você acha que é perigoso, aquilo que você acha que vai te fazer mal. E isso acaba te deixando com todos aqueles sintomas, né, que é a falta de ar. Então, para você que você sabe o que você sabe o quanto que é ruim. E para as pessoas que estão ao redor, respeitem e ajudem, gente, porque é irracional. Mesmo que você fale assim, viu, não tem perigo, você não vai morrer. Você falar não vai ajudar ele. Procura ajuda de quem entende, procura ajuda médica para ele conseguir ajudá-lo, porque às vezes só com a medicação a pessoa vai conseguir sair daquela crise. Eu já tive pessoas que achou que tivesse perto de mim, que achou que estava tendo um infarto, que a pressão subiu, que a arritmia ela aumentou. Então, assim, apesar de ser uma coisa que está no nosso psicólogo, às vezes acaba sendo tão forte quando você está uma crise aguda ou uma crise muito forte, que acaba afetando também o nosso físico. Nós sentimos coisas, nós sentimos dor, nós sentimos vários sintomas que são físicos também, tá? Não é fingimento e a pessoa não acha que a pessoa está louca nesse momento. Na verdade, não, gente. Ele está tendo uma crise de ansiedade, ele precisa de ajuda. Geralmente, os tratamentos a longo prazo é feito com medicação antidepressiva. Ele é usado para tratamentos demorados
Porque ele tem menos risco de dependência, se o médico vê que você está melhorando, ele pode tirar lentamente, gradualmente. E deixa eu frisar bem isso, medicação controlada, ela sempre tem que ser tirada ou modificada pelo médico. Você ou pessoas que estão perto de você, eles não têm, ou até mesmo eu não tenho know-how para poder falar, viu, você tá bem e você pode parar de tomar a medicação. Não. Medicação controlada tem que ser muito respeitada, porque já é controlada por conta disso, porque eu tenho que ter um acompanhamento médico. E não tenham também a mente fechada de falar assim, não vou tomar medicação controlada porque eu não sou doida, eu não sou louca. Gente, eu tô repetindo coisas que eu ouço muito. Gente, hoje até antibiótico é controlado, tá? O que é uma medicação controlada? É medicação que precisa de um acompanhamento médico. E, geralmente, os remédios antidepressivos, eles são controlados pelo médico. Por quê? Porque ele precisa te acompanhar mensalmente ou bimestralmente para poder ver como você está reagindo à medicação, se você precisa continuar com a medicação ou se de repente ele já pode começar a retirá-la de você. Mas a retirada, gente, ela não pode ser de uma vez. Se você retirar a medicação de uma vez, você vai ter um negócio que chama feedback negativo. Você, ao invés de começar a melhorar, você vai retroceder e piorar muito. Isso não é bom para você, tá? Então, o médico tira e tira lentamente. Outra coisa que pode ser usada, mas esse é para poder melhorar o sintoma, ele não trata. Isso é usado em crises agudas ou quando a pessoa tá muito, tá tendo uma crise muito crítica ou muito aguda. Os ansiolíticos ou os antipsicóticos, porque às vezes a pessoa tá tão acelerada, ela tá tão que só as pessoas falar ao redor não a ajuda. Então, o médico precisa dar essas medicação para poder diminuir a hiperatividade do cérebro dele para um nível adequado para a pessoa conseguir começar a pensar com coerência novamente e ver que ele não está em risco, que ele consegue lidar com aquele medo que é irracional, tá? Novamente frisando que tratamento e indicar medicação para a ansiedade, só o médico pode fazer isso. Ele que determina a dosagem, ele que determina a duração, ele que retira ou ele que diminui o tratamento, tá? Às vezes ele retira, você toma 2, você começa a tomar 1 por 2 meses, no próximo você começa a tomar meio por 2 meses ou por 6 meses. Ele tem que sentir, ele tem seu histórico médico, então ele pode determinar isso. Nunca pare de uma vez e sozinho, tá? Gente, a ansiedade ainda, ela pode estar relacionada ou ainda causar depressão, ataque de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, pode causar insônia, distúrbio do sono, isolamento social, ou ainda, gente, pessoas com crise de ansiedade também podem cometer suicídio. Então, não é um negócio simples. Então, se você pode se ajudar e tratar de início, faça, para poder não chegar a uma coisa tão séria, porque acredite, como uma pessoa que já teve várias vezes, ataque do pânico é um negócio irracional e é assustador. É a coisa mais medonha que eu já senti na vida. Gente, por fim, não vou estender muito o assunto. Eu dei uma pincelada na minha visão de ansiedade como pessoa e como profissional da saúde, mas esse assunto ele é muito mais extenso e muito mais complexo. Eu tentei trazer para vocês um pouco sobre isso com o intuito de te alertar, de repente alguém que está perto de você, ajudando através da informação, né? Caso você esteja sofrendo com isso ou alguém perto de você está sofrendo com isso, busca ajuda médica, busca um direcionamento, sejam inteligentes, sejam mente aberta para você conseguir evoluir, para você conseguir se cuidar, para que você não precise ficar sofrendo. A gente não tem por que ficar sofrendo com isso. Tem ajuda, tem medicação e às vezes é necessária, tá? Você não consegue melhorar sozinho.
Se você fazer tudo que eu já falei lá em cima, que pode ajudar na diminuição da ansiedade, e você consegue reduzir isso e melhorar, ok, maravilhoso, mantenha isso. Agora, se você não consegue diminuir com isso tudo, procura ajuda, tá? Eu termino agradecendo muito, esperando que sirva para poder ajudar alguém a parar de sofrer com esse mal. E muito obrigada pela atenção de quem me viu até o final, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus, tá?